Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos fortalecendo o ânimo para darmos continuidade ao estudo dos seus ensinamentos e que possamos rogar a Ti, Senhor, com os nossos pensamentos e humildade, para que os bondosos Espíritos velem sempre pelas nossas necessidades de crescimento espiritual e que ao estudar o Teu Evangelho, Senhor, esses bondosos Espíritos possam nos auxiliar na nossa compreensão e no nosso entendimento, para que o Teu Evangelho molde o nosso comportamento, para que o bem e a caridade seja as nossas atitudes e que possamos, Senhor, permitir que a vossa luz ilumine os nossos passos, rogando o amparo da espiritualidade amiga, rogamos permissão, Senhor, para iniciarmos a explanação do tema proposto para a noite de hoje. Minha saudação aos amigos do Centro Espírita Caminho da Verdade, momentaneamente, não estando presente, mas ligados pelos vínculos do coração, pelos vínculos da doutrina espírita. O tema da noite é o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está no São Mateus, no capítulo 5, no versículo de 4 a 9. Emmanuel, quando ele nos fala dos brandos e pacificadores, na definição do Espírito Emmanuel, ele diz que os brandos são aqueles que, reconhecendo a necessidade de disseminar a paz entre os homens, a exemplo do Cristo, propagam a tranquilidade nos corações revoltados e violentos, estabelecendo a concórdia entre eles. Os pacificadores são aqueles que aceitam em si o fogo das dissenções de modo a extingui-lo com os recursos da própria alma, doando tranquilidade a todos que lhes compartilham a marcha. Então ele fala dos brandos e pacificadores, aquelas pessoas que doam tranquilidade e propagam a tranquilidade. Então nós podemos entender que podemos fazer esse papel de propagar a tranquilidade e doar a tranquilidade, principalmente no momento que nós estamos vivenciando na humanidade. Uma pandemia, as pessoas reclusas e os desequilíbrios emocionais se avultando. Então, nesse capítulo, ele fala possuir os bens da terra, mas ele trata basicamente da injúria, da violência. Então, a injúria é uma acusação, uma calúnia, insulto, ofensa. Ele fala da violência, que pode ser uma ação de intimidar alguém física ou moralmente. Obediência, que é o ato de obedecer. Resignação, que é submeter-se em revolta, conformar-se. E também da cólera, que traduzindo é raiva e é ira. Nós vamos focar na parte da violência para nós entendermos esse momento que nós estamos vivendo e o tempo que nós temos para dizer. Então a violência, se a gente pudesse focar naquela que nós fazemos para nós mesmos, ou seja, suicídio direto, indireto, e também uma forma de violência, as drogas, fumo, bebida, alimentação e etc.
nós não podemos esquecer da violência no mundo espiritual, que são as obsessões, as perseguições e as vinganças, e os sofrimentos que aí geram, né? Então nós temos a violência do mundo espiritual para o encarnado e vice-versa, né? Então no capítulo das obsessões se trata isso com muita clareza. O antídoto contra a violência, então nós vamos perceber que a Terra começa a receber essa vacina, né? Agora está muito em voga, né, falar em vacina, então nós vamos usar esse termo, né? Então nós temos em Moisés, nos 10 mandamentos, já tem ali a vacina contra a violência. 400 anos antes de Cristo, Pitágoras, ele diz com muita clareza: eduquemos os meninos e não precisaremos punir os adultos. Então, educar os meninos, guardemos bem isso. Em Jesus, esse antídoto contra a violência, ele fala da necessidade de nós amarmos os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Se nós formos falar um pouco de um item, de uma virtude que preenche bem esse momento atual que nós estamos vivenciando, é a virtude chamada paciência, né? Então também vamos nos socorrer dos esclarecimentos de Emmanuel, que nós precisamos ter paciência para conosco e para as pessoas à nossa volta, principalmente nessa época de quarentena e dificuldades que a pandemia está gerando. Medo, angústias, desespero, é o desemprego, é a falta de alimento. Então todo esse quadro está gerando muitas dificuldades na sociedade. E eu vou procurar aqui focar um item mais direcionado para a gente ver a importância da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus nesse momento atual. Então o Espírito Emmanuel, então quando ele define a paciência como uma virtude que nos faz olhar para o alto, então nossos pensamentos para o alto, e nos colocar acima de nossos problemas, permitindo-nos visualizar a sua solução sem atropelos. No Cristo temos o modelo e o maior exemplo de paciência. Então, paciência, ele também diz que não é conformismo, é reconhecimento da dificuldade existente com a disposição de afastá-la sem atitude extremista. Sejam quais sejam os entraves e as provações, a paciência descobre um sistema de resolvê-lo. Então, se um espírito amigo, dentro do item 7 desse capítulo, ele fala: coragem, amigos, tende no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Então, sede, pois, paciente. Então, a pergunta: o que é a dor? É uma desgraça ou uma bênção? Quem nos envia a dor? Os maus espíritos ou Deus? Quem nos faz sofrer? Os espíritos perfeitos ou os imperfeitos? O que fazer com eles? Desprezá-los ou perdoá-los? O que recebemos mais? Dores no mundo ou bênçãos? Então, na dor, qual a virtude que nós devemos buscar? A paciência. Nós não podemos perder isso de vista. Então, esse espírito amigo, então ele define a dor. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei a Deus, onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória do céu. Então veja o desespero que hoje nós estamos vendo a sociedade para superar essa pandemia. Então, quando se fala de pandemia, então as aflições têm aumentado, o desespero, e em termos de violência para conosco mesmo,
Só para nós ilustrarmos aonde encaixa bem o Evangelho, nós temos a pandemia do Covid, que já está, diríamos assim, vencida, porque tem um remédio, tem a vacina. Mas no mundo tem outra pandemia que ocorre e que tem gerado muita violência e dores. Então, a título de nós entendermos a importância do Evangelho, tem uma pandemia que nos Estados Unidos, e a ONU trata como pandemia, mas não damos atenção. Então, só para título de esclarecimento, no mundo nós temos 269 milhões de pessoas viciadas em drogas. No mundo, em 2017, desencarnou, voltou à espiritualidade 585 mil pessoas por overdose. Nos Estados Unidos, em 2019, 81 mil pessoas desencarnaram por overdose. Então veja, essa pandemia ela é muito grave. Então na década de 1960, no início, que a emancipação dos direitos, né, a liberdade, aqueles movimentos hippie, as drogas começou a ser consumida no mundo. Então, só para a gente ter uma ideia de número, na cidade de São Francisco, no período do ano passado, teve mais, esse dado está na Gazeta do Povo do dia 30 de dezembro do ano passado, né, que nos chama a atenção. Na cidade de São Francisco teve mais morte por overdose do que por Covid num período. Então, 173 pessoas morreram, desencarnaram decorrente da Covid-19, enquanto nesse mesmo período que eles mediram essas mortes, 441 mortes por overdose. Então, veja, diríamos assim, o planeta, como é que ela está com as drogas, né? Então, na pandemia, quando se tem a quarentena no Brasil, só no Brasil, no atendimento do SUS, problemas ligados às drogas, aumentaram 54% de atendimento no SUS, com complicações de uso de drogas. Então perceba a pandemia gerando um desequilíbrio emocional, e aqueles que são consumidores, imagina aí aumentando esse uso. No Brasil, no ano passado, também tivemos um aumento, 50% no uso de sedativos. Quer dizer, o consumidor está cada vez mais dependente em função da falta de ter Deus no coração, de olhar para o alto, ter paciência para consigo mesmo. E nós sabemos que esses desencarnes é um suicídio indireto, né? Então, numa pergunta que nós vamos aqui colocar, que Emmanuel depois nos elucida, não especificamente sobre essa forma de desencarne, mas para nós pensarmos, né? Porque as drogas, você olha aqui, Jacupiranga é uma cidade minúscula, pequena, mas tem problemas com drogas. A gente tem casos, conhecimento, vê pinos pela rua, famílias, né, desestruturadas, desencarne, todo lugar tem, né? Na família temos conhecidos, familiares que passou, teve envolvido com essas problemáticas. Então, o que nos chama a atenção no Evangelho do Cristo é como chegam na espiritualidade os desencarnes por overdose. Um exemplo. E pela pandemia, né? Como é que são recebidos na espiritualidade? Como é que chegam esses espíritos? O Espírito Emmanuel, numa de suas mensagens, ele diz que grandes números, né, desses espíritos que chegam nesse estado de desencarne, eles vão reencarnar, voltar a reencarnar, de que maneira? Que sequelas eles vão trazer? Então, o que a gente quer dizer é assim, essas pessoas que estão desencarnando pela pandemia e pela overdose, como exemplo, como é que eles retornarão à reencarnação? Ou seja, muitos deles não vão conseguir despertar no mundo espiritual da loucura que o levaram para lá. Voltarão diretamente para a reencarnação. E com que sequelas? Então, isso tudo é para nós pensarmos, né? Então, nas drogas, uma forma de eu entender, que não sou especialista,
O que nós temos, olhando a pandemia e o mundo? Nas drogas, a overdose, nós temos o produtor, temos o vendedor e temos o consumidor. Ou seja, tem vacina para o Covid? Tem. Tem vacina para o uso da droga? Não, não tem. Aí nós podemos pensar, mas tem uma vacina. A vacina é o evangelho no lar. Porque o tráfico de drogas movimenta 500 bilhões de dólares por ano. Os Estados Unidos, para combater esse tráfico, ele gasta por ano 67 bilhões de dólares. Os Estados Unidos quis combater as drogas, de 1970 até hoje, os Estados Unidos sozinho já gastou mais de 1 trilhão de dólares. Mas ninguém investiu no consumidor. Ou seja, educar a família, educar a criança, evangelizar a criança. Então, o evangelho no lar é a grande vacina para nós acabarmos com a violência. Então, é uma forma de nós sermos pacificadores, semeando o evangelho de Jesus em todos esses corações. Então, a vacina existe. Então, é lógico, quando a gente citou aqui o tráfico, é lógico que junto a isso, aí você vai ter as violências no campo da sexualidade, tráfico de mulheres. Nós vamos ter aí o problema de bebidas, os homicídios. Então, é uma sociedade em transformação e que cabe hoje àqueles que têm o privilégio de conhecer o Evangelho de Jesus, de conhecer a doutrina espírita, a relação mundo espiritual, para onde nós estamos voltando e vindo através das reencarnações ao corpo físico, de esclarecer a família sobre a importância do evangelho no lar, ser o pacificador. Então nós hoje, nessa sociedade tão tumultuada, das pessoas com tanta descrença, o tráfico vendendo, mas o consumo aumentando pela desesperança e o medo que está abatendo sobre a família, sobre o ser humano. Então que nós saibamos ser aquele, como diz Emmanuel, ser aquela pessoa que leva a tranquilidade, embasado no Evangelho de Jesus. Muita paz a todos, que os nossos pensamentos de agradecimento a Deus, nosso Pai, possamos vibrar, Senhor, em tranquila serenidade, confiantes no Divino Mestre Jesus, abramos nossos corações em vibrações de paz, de amor e de reconforto a todos aqueles que sofrem. Vibremos, Senhor, pela paz do mundo. Que as tuas vibrações amorosas, Senhor, envolvam o nosso planeta, para que o teu Evangelho um dia seja norma de conduta para toda a nossa humanidade, para que não tenhamos mais as misérias da guerra, da fome. Senhor, que essas vibrações amorosas envolvam o nosso Brasil, seus governantes e administradores, para que haja paz em nossa nação, que os bondosos Espíritos, Senhor, possa levar reconforto, levar o esclarecimento, mas também, Senhor, levar o socorro aonde haja dor, sofrimento, agonia, aflição e desespero, como as que ocorrem nos hospitais, manicômios, sanatórios, nos asilos, nos orfanatos e nas penitenciárias. Senhor, que a tua luz sublime envolva o nosso próprio lar, os nossos familiares, os nossos vizinhos, para que todos eles estejam em paz e motivados para superar as dificuldades momentâneas que a vida nos oferece, para aprimorar a nossa alma eterna, o nosso espírito. Agradecido a vós, Senhor, pelo teu Evangelho, agradecido aos bondosos Espíritos, rogamos permissão
para encerrarmos o nosso tema na noite de hoje, desejando paz e reconforto a todos. Muita paz, meus amigos.